Sempre importante gravar o encontro. Aproveitando a presença do Ian Augusto hoje, fora da nossa sala de aula. Ele não foi ameaçado, então hoje ele preferiu não vir. Muito bem. Gente, hoje, então, vamos começar com a correção do exercício referente àquela aula que nós tivemos ontem, que foi uma aula sobre o nazismo, né? Então, com isso, mais ou menos, nós estamos completando os nossos estudos sobre nazifascismo. Começamos lá com o fascismo italiano, chegamos agora ao nazismo, e, na sequência, nós vamos, provavelmente, né, ver depois Brasil, e aí entramos em Segunda Guerra Mundial. Lembrando que esses conteúdos serão encontrados todos no caderno 7, não no caderno 6, tá? Quem está usando o material digitalizado, né, o material disponível na plataforma, fique à vontade, está lá. Quem não está usando esse material ainda, né, está aguardando a entrega do material físico, eu peço que anote as respostas, ou pelo menos tire um printzinho da tela, né, coisas desse tipo aí. Nós, então, vamos para a página 313. Deixa eu só ver quem está pedindo para entrar, compartilhar a tela com vocês, e aí nós já começamos. Cadê eu aqui? Estou aqui. Pronto. Ok. Mais uma vez a lista de presença. Não deixem de preenchê-la, por favor. E vamos compartilhar a nossa tela para começar a parte pedagógica do nosso encontro. Na segunda-feira, lembrando, vou passar para vocês as orientações a respeito daquele encontro de profissões do Anglo, o EPA, que nesse bimestre irá substituir a participação no evento, irá substituir nossas avaliações, como ocorre quando nós temos aqui no Colégio São José. Bom dia, tudo bem? Por favor. Tudo jóia? Quando nós temos aqui no colégio a CEP, né? Só que eu vou pedir para você sentar mais aqui, assim, para você acompanhar por aqui, pode ser? Fica à vontade. Então, tá bom. Bem, começando então com o caderno número 7, a aula... Cadê ela aqui? A aula, pessoal, é a aula de ontem, 37. Vocês comem, quando descer uma votação. O pessoal mandou trocar todos esses números aqui, né? Da educação. Aí não muda ainda. Aí eu mandei ela lá para o terceiro. Está perto, ano que vem ela está lá. Bem, você consegue enxergar daí? Consegue? Nesse exercício, nós temos a presença de, se vocês notarem bem, a presença de Adolf Hitler, né? Olha aqui que interessante. Ele está sendo representado como um açougueiro. Vamos pegar aqui uma canetinha para fazer um pouquinho de anotação aqui. Ele está com uma faca atrás da mão dele, né? Aqui, ó, ele está segurando uma faca. Aqui tem um balde, né? Uma coisa meio tétrica, né? Um açougueiro. E aqui o gado, olha o gado, né? Indo para o abatedouro, né? Essa é a ideia fundamental que nós temos aí nessa charge, né? Falando sobre o Terceiro Reich. Olha aí, aqui em cima, né? O Terceiro Reich. Então, claramente, os elementos constitutivos dessa
dessa charge fazem referência a uma crítica, né? Uma crítica bastante ácida, né? Sobre Adolf Hitler e também sobre o povo alemão. Ela nos fala muito sobre o povo alemão, visto aí como gado, né? Muito bem. Aí depois o texto nos remete a uma outra situação. Vamos lá. Interpretar o papel da propaganda nos regimes fascistas. Ontem nós vimos isso. A propaganda é fundamental, a propaganda de massas, né? É fundamental dentro dos regimes fascistas, porque ela ajuda a convencer o povo de que está tudo bem, de que ele deve servir ao país, de que primeiro o Estado, depois o indivíduo, né? De que você deve lutar nas guerras que os governantes inventam pela glória do seu país, que você deve ser patriota, enfim. Claro, claro. Você que sabe. A gente quer facilitar o trabalho. Não, essa é a apostila 7 ainda. Ela só tem no aplicativo. Tá bom? Muito bem. Então, você vai falar para entrar? Então, tá. Ops. É que não apareceu para mim aqui. Ah, agora apareceu. Não só você, mas várias outras pessoas. Você consegue assinar a lista de presença por aí também? Consegue? Beleza. Sim. Facilita aqui. Muito bem. Então, esse daí é o Adolf Hitler, né? Fazendo a propaganda do seu regime. Bem, em primeiro lugar, boas-vindas. Seja bem-vinda novamente ao nosso convívio, né? Fico muito feliz. Só tem que pôr a máscara, desculpa, né? Pelo seu retorno aí. Fazia tempo que eu não te vi. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá? Muito bem. Interpretar o papel da propaganda é uma constante nos nossos dias, é uma preocupação real que nós temos, né, o tempo todo, inclusive em tempos de internet, de fake news, de regimes autoritários, né, mostrar como a propaganda tem um poder de convencimento, né, principalmente quando você a assume de uma forma não crítica, né, quando você aceita os valores que a propaganda traz para você. Bem, em nossos dias, já que essas estratégias ainda estão presentes na sociedade contemporânea. Então, tem muita gente hoje que se deixa levar pelo discurso autoritário, nacionalista, militarista, né? Que toma mentiras como verdades. A respeito da campanha nazista, leia o que escreveu o historiador vinculado à Unicamp, Alcir Lenharo. A Unicamp, ao contrário da USP, assim, ó, deixa eu contar para vocês como que é a historiografia nas universidades públicas aqui de São Paulo. Na Unesp, bom, a FATEC nem conta, né? Porque a FATEC só tem história para entrar lá no vestibular. A Unesp segue mais uma linha weberiana, né, de história. Eu me sinto muito à vontade com as questões da Unesp. A USP é totalmente dominada pelos marxistas no departamento de História, né? Aliás, toda a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E a Unicamp, pasmem, tem muito anarquista lá, muita gente que defende o anarquismo dentro do departamento de História. Porque teve um cara que foi para lá uma vez dar aula, um intelectual anarquista brasileiro de grande qualidade, chamado Maurício Trachtenberg, já falecido, né? E que levou um monte de alunos dele, então ele criou um núcleo anarquista lá. Inclusive esse Alcir Lenharo, tá? Isso talvez não apareça aí no texto, né? Mas é uma realidade. Vamos lá. Hitler considerava que a propaganda, sempre deveria ser... Eita, ficou muito escuro. Sempre deveria ser popular, quer dizer, nada muito elaborado, sabe? Nada assim, né?
nada muito sofisticado. Dirigida às massas e desenvolvida de modo a levar em conta um nível de compreensão dos mais baixos. O que nós queremos dizer com isso? Vamos lá. Você, quando vai falar para o povo, você tem que usar sempre argumentos simples, frases curtas. Sabe? É tipo slogan de partido em época de eleição. Outra coisa, não adianta você detalhar muito. Por exemplo, ano que vem vai ter eleições. Acho que vocês já vão votar, né? Ano que vem. Ano que vem, nas eleições, você vai ver, a maioria dos candidatos não vai apresentar planos de governo, formas de resolver nossos problemas, nada disso. Eles vão falar frases curtas. O povo na frente, não sei, estou inventando umas aqui. Né? Brasil em primeiro lugar, Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, sei lá, coisas do tipo. Né? O PT é mais você, enfim, coisas assim, que rima, que gruda, né? E não vão detalhar planos. Aquele candidato, ouça o que eu estou falando, é o dom da profecia. Aquele candidato que expuser os seus planos detalhadamente, que disser, olha, nós vamos fazer tal coisa em tal período, o dinheiro vai sair daqui, vai ser investido aqui, o custo total desse projeto é tanto, ele não passa de 10% dos votos. Porque ele cansa, ele é chato, entendeu? Ele começa a cansar. Principalmente, não vocês, né, claro, mas essas mentes mais obscurecidas pela ignorância, essas pessoas não têm paciência e não têm capacidade também para entender. Então, o Hitler lança essas ideias aí de que as coisas têm que ser, né, num nível bem baixo de compreensão. As grandes massas, dizia ele, têm uma capacidade de recepção, entre aspas, têm uma capacidade de recepção muito limitada, uma inteligência modesta e uma memória fraca. Em quem nós votamos na última eleição? Eu sou alguém que deveria lembrar, eu já falei em quem eu votei para senadora, eu não lembro, para deputado estadual, não me lembro, não lembro, confesso. Deputado federal, eu não lembro. Eu lembro mais ou menos para os cargos do Poder Executivo, mas para os cargos de Legislativo, eu já não lembro mais. Quem lembra, por exemplo, do último escândalo? Porque os escândalos vão se sucedendo, a corrupção, etc. Tudo isso vai tendo uma sucessão tão grande que no fim a gente nem lembra mais, a gente nem acompanha mais. Quem lembra, por exemplo, o nosso presidente levantando uma caixinha de cloroquina no Palácio do Planalto, assim, sabe, como se fosse o Simba, né, no filme O Rei Leão. Quem lembra quando o presidente falou que não ia se vacinar, não ia comprar vacina da China? Ninguém mais lembra. Nós temos uma memória muito episódica para essas coisas, tá? O Joelmir Betting, um economista brasileiro, dizia assim: a indignação de hoje é substituída pela resignação de amanhã. Então, hoje a gente está indignado, aí amanhã a gente acorda e fala, quer saber, outra vez, começa a encher o saco. Então, nós não ligamos muito. Por isso mesmo, a propaganda deveria restringir-se a pouquíssimos pontos repetidos incessantemente. Né? Por exemplo, em 2018, eu me lembro muito bem, mamadeira de piroca, kit gay, o Brasil vai virar Venezuela e o Lula está preso. Né? Eram os 4 grandes argumentos. Lula está preso, né? Essas coisas. Então, 3, 4 itens no máximo. Muito bem. E aí, nós temos a pergunta, finalmente. Essa questão é do Enem, não é? Não está marcando aqui, mas é o tipo de questãozinha do Enem, viu? Sinceramente. Tem uma figura, um texto, uma apresentação, e aí vem a pergunta. À luz do texto de Alcir Lenharo,
interprete o significado da ilustração que ironiza o regime nazista. Essa ilustração aqui do açougue, né, do abatedouro, né, para onde o gado nazista está indo. Vocês podem notar que o gado, inclusive, está marcado, né, com a suástica aqui, ó, né, marcada a ferro e fogo. Bem, a ilustração, vamos ver aqui a parte que interessa, a ilustração ironiza o comportamento daqueles que apoiaram o nazismo. Tá. Os seguidores como gado, não é à toa que hoje em dia, né, o pessoal se refere a seguidores do Bolsonaro como gado, não é à toa, quer dizer, não é que eles sejam gado, é que faz uma referência ao regime nazista, né? Dirigindo-se ao abatedouro mediante as ordens de Hitler, que se veste como um açougueiro e tal, faz a saudação nazista e na mão esquerda carrega uma faca suja de sangue daqueles que foram abatidos. O gado traz em seu corpo a suástica, como se pertencesse a Adolf Hitler. Tá? Então, essas são aí as referências, né, para a gente fazer a análise do texto. Muito bem, com isso nós terminamos essa parte de nazifascismo. Agora, eu vou iniciar com vocês a outra parte que se refere à nossa volta aos estudos da República Velha, tá? De agora em diante, nós começamos a tratar de assuntos ligados à República Velha novamente, né? Então, está lá na página 314, aula número 38. Só que aula 38 e 39, tá bom? Ó, 38 e 39, em que nós falamos sobre industrialização e os novos personagens sociais que surgem nessa etapa. Pelo amor de Deus, ano que vem, vocês vão para o terceiro ano do ensino médio e nós teremos 100 anos de um monte de coisa, de 1922, 2022, e quando tem essas datas, 100 anos, 200 anos, pode acreditar que vem na FUVEST, que vem no Enem, as questões de história lembrando isso, tá? 1922, precisamos lembrar de 3 coisas. 3. Primeiro, Semana de Arte Moderna, que de alguma forma liberta o Brasil culturalmente das amarras que ele tinha, da estética da República Velha, e lança uma nova estética. Segundo, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, o tenentismo, que vai ser a nossa aula de segunda-feira. Terceiro, a fundação do Partido Comunista do Brasil, reunindo operários. Presta atenção nesses 3 eventos. Por favor, agora. Eu vou até fazer aqui uma pausa nessa apresentação. E vou abrir uma janelinha para escrever sobre 1922 aqui. Cadê? Eu preciso pôr uma caixinha de texto aqui, só para... Ó, 1922, pessoal. Nós temos para a elite, a parte pensante, Semana de Arte Moderna. Heitor Villa-Lobos, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, o Manifesto Antropofágico, representando as classes médias urbanas. Nós temos o episódio dos 18 do Forte de Copacabana, o início do chamado movimento tenentista, que vai meio que virar o braço armado do Getúlio Vargas na Revolução de 30. Para representar o operariado urbano, nós temos a fundação do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Tá? Então, 1922, embora o regime só fosse cair mesmo em 1930, 1922 é, indubitavelmente, digamos, um momento de inflexão do regime. Tá? É quando o regime vai começar
a República Velha vai começar a dar sinais de fraqueza, sendo que ela só vai terminar mesmo em 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, tá? Então, é o começo do fim, 1922, que ano que vem completa 100 anos. Outra data para lembrar para o ano que vem é a data comemorativa aos 200 anos, em história, aos 200 anos da independência do Brasil, a proclamação da nossa independência no 7 de setembro, tá bom? Então, por favor, atentem a essas datas, atentem a esse momento histórico que nós estamos estudando agora, tá? Isso é muito, muito, muito importante para o ano que vem. Bem, então, começando aqui, pessoal, é o momento de decadência do sistema, ó. Primeiro, a política do café com leite, que aparentemente era uma política assim, super estável, né? Não é verdade, não era assim que acontecia. Havia, sim, disputas internas entre as oligarquias de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, para ver quem iria assumir o poder, para ver quem iria, de fato, governar o país. Tá? Então, não era essa coisa automática, às vezes, que a gente pensa, né? Havia, sim, disputa entre eles. O que possibilitava as oligarquias subalternas, as oligarquias de outros estados, perceber que havia rachaduras, trincas, cunhas para um novo modelo. Ao mesmo tempo que essas oligarquias subalternas disputavam também a chegada no poder, um novo grupo social estava surgindo, a classe média urbana, que não se via representada no sistema do café com leite, não se via representada na estrutura oligárquica. Ao contrário, a classe média, ela achava assim, ó, nesse modelo, eu não vou ter como progredir. Nesse modelo, eu não tenho como melhorar. Entendeu? Quer dizer, os cargos já estão todos reservados, né? O meu filho não vai ter chance. Qual era uma das únicas chances de progresso? Era a carreira militar. Por isso que muitos filhos da classe média vão para a academia militar, porque era feita através de prova, enfim, a meritocracia. Era, não é, né? E você podia acessar, pelo menos, alguns cargos no Estado a partir da carreira militar. Daí o surgimento do tenentismo como representante também de um movimento de classe média, conservadora, que queria fazer uma... não revolucionária. Ela quer fazer a classe média quer uma modernização conservadora, sem muita participação política, sem ter que ir muito lá, na manifestação, é chato pra caramba, tá? Esse aspecto moralista da classe média, conservador, né? O combate à corrupção, as reformas de cima para baixo, todas as bandeiras que fazem parte, até hoje, digamos assim, do ideário da classe média, o acesso a bens de consumo e tal, de alguma maneira, começam a aparecer aí nesse período de 1922, 1930, que já vai sinalizar a crise. Talvez o grande sinal de crise desse momento seja o governo Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, eu vou colocar ele aqui, ó, AB. Arthur Bernardes governou o Brasil de 1922 a 1926. E durante todo o período de governo de Arthur Bernardes, o Brasil esteve em estado de sítio. Depois, ele até disse, eu como presidente fui um bom chefe de polícia. Depois dele foi o Washington Luiz, que governou de 1926 a 1930, foi o último presidente da República Velha, tá? Paulista Washington Luiz,
que deveria ter escolhido um mineiro para sucedê-lo, mas escolheu outro paulista. Tá? Então, gerou uma instabilidade forte no sistema, associada à crise de 29, uma crise geral do capitalismo, acaba aí jogando uma pá de cal, né? Junto com todos esses outros interesses das classes médias, do operariado, etc., e mesmo da elite mais modernizante do país, né? A turma lá representada, né, na Semana de Arte Moderna de 22, acaba gerando a crise do sistema e abrindo o caminho para o Getúlio Vargas. Essa mudança no Brasil, em grande parte, vem a partir aí da industrialização. Essa é a parte mais importante da nossa aula. Essa parte é super importante. Por quê? Primeiro, ela nos traz um conceito que eu quero que vocês dominem. A teoria dos choques externos. Teoria dos choques externos. Que diz o seguinte: quando as coisas vão mal no exterior, vão bem no Brasil. Cada vez que o centro capitalista passa por uma crise, o Brasil dá um pulinho. O Brasil melhora. Muito bem. Então, foi assim na Primeira Guerra Mundial, foi assim na Segunda Guerra Mundial. Pasmem, foi assim na crise dos Estados Unidos em 2008. 2008, tá? Agora, recentemente, né, se você pegar os índices de crescimento do Brasil, o mundo todo está indo para baixo e a curva do Brasil indo para cima. Teoria dos choques externos. Quando o centro do capitalismo está mal, o Brasil está bem. É basicamente isso que diz essa teoria. O autor dessa teoria é um economista chamado Wilson Suzigan. Tá? Vou pôr o nome dele aqui, ó, para fazer justiça. Senão pode parecer que a gente está aqui só, né, vendendo peixe como se fosse nosso. Eu jamais teria essa ideia. Ó, Wilson Suzigan é um economista, por sinal, da Unicamp, né, que lançou essa ideia nos anos 70, teoria dos choques externos. Vejam só, na Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos, Europa... Bom, a Europa nem se fala, né? Estava voltada para a guerra. Né? E o Brasil, então, começa a fabricar aqui no próprio território gêneros que ele não podia importar mais. Tá? É a chamada industrialização por substituição de importações. Aqui, ó. Industrialização por substituição de importações, que vai fazer a nossa glória industrial até os anos 80. Já falei e vou falar de novo. Em 1980, 35% do PIB brasileiro era indústria. Hoje é 9%. Isso dói no coração. Basta passar aqui pela Ilha de Ibiriçá e ver a quantidade de galpões vazios que nós temos, né? Quanto que a nossa região se desindustrializou, infelizmente. Esse primeiro surto industrial é o das indústrias de bens de consumo não duráveis. Então, tem a indústria de bens de consumo não duráveis, a indústria de bens intermediários e a indústria pesada. Nós vamos estudar isso em geografia. Mas, enfim, essa indústria de bens de consumo não duráveis são aqueles produtos ligados ao ramo alimentício, ao ramo têxtil. Eles são intensivos em mão de obra, mas exigem pouca tecnologia, pouco capital. Tá? E, geralmente, eles se dedicam à produção, por exemplo, de carne enlatada, né? Aquela carne super estranha, né? Que antigamente o pessoal comia mais. Presuntado, né, que fala, fiambré, né, enfim. Também embutidos, linguiça, salsicha, coisas ligadas à alimentação ou, no máximo, ligadas à tecelagem. Eu peguei essa imagem aí, que nem é do Brasil, não, nem é de São Paulo, é do Rio Grande do Sul. Pra vocês verem como o negócio era zoado. No mesmo lugar que eles fabricavam vinho, eles beneficiavam porco. Vinícola e produtos suínos. No mesmo lugar que ele faz
O salame já fabrica o vinho provavelmente sendo esmagado com o pé, aquela baixaria toda. O mesmo cara que mata o porco esmaga o vinho, né? Então, era assim a indústria, né? Ela não era uma coisa muito tecnificada. E é claro, vão se destacar São Paulo e Rio. São Paulo por causa do café, São Paulo por conta das ferrovias, São Paulo por conta do mercado interno, da força de trabalho do imigrante, o Rio por conta da urbanização, por ser a capital, mas também vai se destacar o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá, nessa época, ainda hoje, você tem a criação do gado, a produção do vinho, lá da uva para a fabricação do vinho, o trigo, todas essas coisas que podem virar alimento. E o Rio Grande do Sul, Paraná, eles estão próximos, relativamente próximos aqui a São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a proximidade com o mercado também explica uma tabela que vai ter aí mais para frente, que fala sobre a quantidade de operários em São Paulo e logo na sequência no Rio Grande do Sul. Enquanto que o resto do país, tirando o Rio de Janeiro, estava ainda muito, muito ruralizado. Os principais fatores para a nossa agricultura para a nossa indústria, se dividem em dois tipos, tá bom? Os fatores humanos e os fatores econômicos. Entre os fatores humanos, a grande presença de imigrantes aqui em São Paulo, os nossos, no meu caso, avós, no caso de vocês, bisavós, tataravós, sei lá, né? Que compunha uma força de trabalho numerosa, portanto barata, e um grande mercado consumidor que não podia produzir todos os gêneros que consumia. Muito embora, nessa época, todo mundo tinha uma horta em casa. O seu bisavô devia ter uma horta em casa, o seu avô, talvez. Né? O seu avô tinha uma horta em casa? Tinha. Né? Umas árvores frutíferas, geralmente mexerica, limão. Aqui em Ribeirão... Oi? Até hoje? Legal. Aqui em Ribeirão, eu também fiz uma horta em casa agora, esses tempos. Aí eu colhi rúcula, almeirão e mostarda recentemente. Bem, e quando os terrenos eram menores, haviam duas soluções. Primeira solução, avançar com a frente da casa praticamente até a rua, sem calçada. Você vai ali naquelas casas perto da estação rodoviária de Ribeirão Pires ali, você vê várias casas muito próximas já da calçada, da rua, para ganhar espaço atrás do terreno, para poder plantar, para ter uma criação de galinhas. E quando não havia espaço, meus avós, por exemplo, os pais do meu pai, eles moravam na Vila Prudente, né, lá em São Paulo, e havia pouco espaço. Então, o que minha avó fazia? Ela engordava a galinha embaixo da escada. Sabe no vão da escada? Essas escadas externas, eles faziam lá, o galinheiro era lá, tampava lá, punha o puleiro e deixava o bicho lá, sem se mexer praticamente, só para ir engordando mais rápido, né? E pondo ovos, ou você ou o bicho, né? Tá? E uma urbanização também centralizadora, quer dizer, uma metrópole como São Paulo que ia se formando rapidamente. Bem, junte-se aos fatores humanos, os fatores econômicos. O café foi o nosso primeiro ciclo econômico de acumulação interna. Todos os ciclos anteriores foram para beneficiar Portugal. Esse foi o primeiro que nos beneficiou. Principalmente após, lembra dela? A política de valorização do café do Convênio de Taubaté de 1905, quando o governo paulista comprava os excedentes de café. Isso faz com que muito capital se acumule aqui em São Paulo e propicia a essa burguesia cafeeira dos barões do café que se transformem também em capitães da indústria, né? Outra coisa, não precisa de grande pesquisa científica, muita engenharia para fazer uma fábrica de linguiça. Fazer farinha, você precisa de um moinho, né? E eles põem o moinho lá no Ipiranga, lá, onde hoje em dia é o bairro do Moinho Velho. Que na época chamava-se apenas moinho, que não era velho. Bem, as ferrovias, que levam os produtos para serem consumidos
no interior, que trazem matéria-prima do interior para a capital e que, por outro lado, também levam os produtos do Porto de Santos para São Paulo e de São Paulo para o Porto de Santos, fazendo com que não falte matéria-prima para a produção, tá? Assim, nós temos aqui em São Paulo uma fortíssima concentração da atividade industrial, né, que de alguma maneira permanece até hoje. Isso gera uma desigualdade regional muito grande, né? É claro que isso vai gerar o surgimento de novas classes sociais. Por exemplo, a nossa burguesia industrial, que não, alguns deles, inclusive, eram descendentes de italianos, né, como o Conde Francisco Matarazzo. Eles não se viam representados naquela república agrária, né? Tudo que havia no Brasil interessava só a turma do café, e esses caras começaram a questionar. A classe média, como eu disse, que não percebia a possibilidade de ascensão social, a não ser pelo meio militar, que acaba sendo uma ferramenta, uma alavanca, através do tenentismo, para que esse grupo conquiste o poder junto com Getúlio Vargas. Esse pessoal, então, estava subrepresentado. O operariado, então, nem se fala, né? Nem se fala. Fortíssima influência anarquista, inclusive com uma greve geral, em 1917, com uma imprensa própria, imprensa fortíssima, anarquista, e depois, a partir de 1922, seguindo o Partido Comunista do Brasil, que vai organizar esses trabalhadores dos sindicatos, que querem melhores salários, direitos trabalhistas, né? E que percebem que num país ruralizado como era o Brasil, os seus interesses nunca seriam atendidos. Tá? Eu repito, eles eram muito organizados em termos de imprensa, né, de panfletos e tal. Inclusive, como tinha muito imigrante italiano aqui em São Paulo, tinha até um jornal anarquista de italianos, La Battaglia, um jornal anarquista para operários italianos em São Paulo. Tá? Em 1920, cerca de 25% a 30% da população da cidade de São Paulo era de origem italiana. Né? Era de origem italiana. Tá? Então, além de grupos menores, né? Libaneses e outros japoneses também. Tá bom? Então, a imprensa operária surge com muita força nessa época. Finalmente, nós temos aí essa tabelinha, né, para vocês, mostrando o avanço da classe operária, né, os números da classe operária. Como eu falei, em primeiro lugar, São Paulo, em segundo, ó, surpreendentemente, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, tá? Por conta da proximidade com os centros consumidores, a disponibilidade de matéria-prima, a mão de obra imigrante também muito forte lá. Depois, Pernambuco, Minas e aí o total do Brasil. Então, São Paulo, em 1907, 24 mil operários. Em 1920, pouco mais de 10 anos depois, 83 mil operários. Rio Grande do Sul, de 15 para 24 mil operários. São números bastante significativos. No total, passamos de 149 mil operários para 275 mil operários. São números pequenos, vistos sob a escala de hoje, mas que à época representavam bem, né, o que era o Brasil. Com isso, nós damos conta das aulas 37, 38 e 39, que serão, então, corrigidas no próximo encontro. 38 na industrialização do Brasil, 39, 38 e 39 só, não é 37, 38 e 39, e operariado e classe média, tá? Então, nós vamos corrigir isso aqui no próximo encontro e vamos começar a falar sobre o tenentismo, tá bom? Já tem vários professores me cercando aqui, então eu preciso encerrar o nosso encontro de hoje. Foi muito produtivo, reencontramos a querida Camila aqui. Tchauzinho, gente. Até segunda-feira.